Produtores rurais de Guaíra e Terra Roxa, no oeste do Paraná, fizeram nesta semana uma manifestação contra as recentes invasões de terras por indígenas que estão ocorrendo lá na região. As prefeituras das duas cidades revelam que houve um aumento de invasões de terras por indígenas desde o início deste mês, o que tem elevado a tensão na região. Representantes dos Ministérios dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos foram enviados para o local para tentar mediar qualquer conflito. O próprio Ministério dos Povos Indígenas confirmou a invasão das terras. Segundo a pasta, 22 famílias iniciaram a retomada de territórios, abre aspas, porque a comunidade em que vivem já não comporta mais habitantes. O Ministério dos Povos Indígenas também confirma a retomada de territórios tradicionalmente ocupados nos municípios de Douradina e Carapó, em Mato Grosso do Sul, no último fim de semana. Um conflito de terras entre indígenas e agricultores em Pontão, no Rio Grande do Sul, também vem sendo acompanhado. Vamos lembrar que está programada para começar em 5 de agosto os trabalhos da Comissão de Conciliação, que vai tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Devem participar dessa comissão representantes de indígenas, do governo, estados e municípios, além de parlamentares. Essa conciliação acontece porque o Supremo Tribunal Federal declarou o marco temporal inconstitucional, enquanto o Congresso aprovou uma lei que prevê que o marco temporal é válido. E diante de toda essa lacuna, existe um aumento de tensão real no interior do Brasil, a exemplo do estado do Paraná, em que, de um lado, agricultores vão às ruas se manifestar pedindo paz no campo e o direito à propriedade privada. De outro lado, famílias de indígenas retomam a territórios que consideram seus. A situação é qual? A gente vai saber com o prefeito de Guaíra, o prefeito Heraldo, que está conosco. Seja muito bem-vindo. Qual é a situação no oeste do Paraná nesse momento? Há um ambiente de tensão entre a produção rural e comunidades indígenas? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de manifestar e de um assunto que realmente está em voga. É um momento muito tenso que os dois municípios, especialmente aqui Guaíra e Terra Roxa, estão vivenciando, não é? E na condição de gestor eu tenho a obrigação de... Eu acabei de hoje fazer uma videoconferência, há pouco, instantes atrás eu estava nessa videoconferência, onde foram tratados e abordados todos esses temas, né, com os mais diversos órgãos, né? Mas ainda assim eu fiz questão de fazer o registro que a nossa visão tem 3 facetas aí que nós precisamos levar em consideração, 3 focos, né? Tem um aspecto administrativo que envolve as administrações municipais, estadual e federal. E o aspecto jurídico não pode ser vilipendiado nesse momento, porque o direito de propriedade é uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e também tem um aspecto político, né? Necessariamente o Congresso Nacional ele tem que se fazer presente nesse momento crítico que o país atravessa. Quero crer que esses cuidados precisam e merecem ser considerados, porque os atores, né, envolvidos aí, eu posso citar alguns, né, a própria Itaipu Nacional, que, para minha grata satisfação, surgiu aí uma luz, né, de a Itaipu adquirir a preço de mercado porções de terras, né, aqui na nossa região, para acomodar essa situação e fazer com que os ocupantes irregularmente, essas ocupações irregulares, sejam realocadas, né, nessas possíveis áreas a serem adquiridas a preço de mercado. Prefeito, hoje os produtores... Desculpe eu lhe interromper, mas hoje, para que o país inteiro entenda, nós temos produtores rurais com terras tituladas, com áreas invadidas por comunidades indígenas que requerem aquele pedaço de terra, também com base nessa lacuna em relação ao marco temporal indígena. Esse é o cenário que o senhor está vivendo no seu município? Exatamente. Essa insegurança jurídica que estamos vivenciando, né,
de um lado, os interesses dos indígenas e, do outro, o direito sagrado de propriedade que nós temos no país. E nessa condição, há policiamento na região? Porque eu imagino, assim como o senhor reportou, que há uma tensão. Se há tensão, existe risco de conflito, porque ambos querem o mesmo pedaço de terra. Nesse momento, a polícia, como é que está a situação? Nós pregamos, lógico, os caminhos do diálogo, da negociação. Como eu falei há poucos instantes atrás, eu estava nessa comissão nacional que está mediando esses conflitos, né? E quando se fala em negociação, é preciso deixar clara a nossa posição aqui, enquanto gestor do município, dizendo que para viabilizar uma negociação é preciso distensionar essa questão, né? Fazendo com que as ocupações irregulares, especialmente essas mais recentes, né, essa ampliação das áreas ocupadas, sejam desocupadas imediatamente para que o ambiente seja realmente uma possibilidade de negociação. Perfeito, uma última pergunta. Essa é a nossa postura, é isso que nós estamos recomendando e também essa comissão precisa chamar os diversos atores, né, porque eu estou falando aqui, além da Itaipu Nacional, da Casa Civil dos 3 âmbitos, a questão do Ministério da Agricultura, a Secretaria Estadual de Agricultura, tá certo? E a Secretaria Municipal de cada município envolvido. Perfeito. Secretaria de Saúde, porque envolve essa pretensão de demarcação aqui, ela não é de hoje, mas envolve questões de riscos fitossanitários, que foi abordado já diversas vezes, e eu faço questão de enfatizar. A questão da segurança pública, porque... Prefeito, eu vou precisar interrompê-lo, porque a gente está encerrando o programa, mas eu não gostaria de deixar a nossa audiência sem uma resposta, e eu sei que o senhor prontamente nos atendeu, eu gostaria dessa resposta. Foi ofertada uma outra terra para que essas comunidades indígenas se retirem dessa área em que invadiram. A comunidade indígena recebeu de bom grado essa oferta ou não? Eles pretendem ficar nessas áreas que já são de propriedade rural? Eles são absolutamente radicais, mas eu acho que vai se caminhar para uma negociação. E acabei de ser noticiado há poucos instantes também que os agricultores que sofreram essas ampliações, dessas invasões, ingressaram na justiça e obtiveram liminar no sentido de reintegração dessas posses. Excelente. É isso. Excelente. Prefeito, eu agradeço demais pelo senhor trazer para o Brasil a situação que hoje vive o oeste do Paraná, nessa tensão envolvendo, de um lado, a produção agrícola de terras tituladas propriedade privada, de outro lado, o interesse dos povos indígenas de ampliar a demarcação de terras nessas regiões. Volte sempre com mais informações. Obrigada por prontamente nos atender. Eu é que agradeço. Até a próxima, prefeito.